Queridos alunos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar sobre recurso de revista e a estrutura da peça. Vamos falar do recurso de revista e embargos do TST, mas o ênfase vai ser no recurso de revista, até porque embargos do TST praticamente não cai na prova da FGV. Então a gente vai dar o ênfase no recurso de revista, beleza? Essa altura vocês já tiveram uma aula, né, de identificação de recursos, vocês já têm um material de apoio de como identificar recurso, então vai ser mais simples isso aqui. Não é apto da FGV esse tipo de recurso a título de peça. A gente vai trabalhar aqui a ideia da peça. É mais comum com questão. Vocês já viram o relatório de todas as peças cobradas, então vocês estão mais cientes, mais do que cientes, que evidentemente reclamação, contestação RO, essa é a base principal, e alguns aí que jogam por fora, principalmente ação de consignação e pagamento, beleza? Dito isso, vamos começar então. Vamos lá. Vamos falar aqui, queridos, do recurso de revista. Então, recurso de revista. E aí, professor, beleza, eu não entendi essa cena do Homer com essa mulher aqui. Lembra que quando nós falamos de recurso de revista, eu falei que o recurso de revista é o recurso amante. Entenderam o trocadilho? Vou colocar uma piada horrível aqui, né? Lembra que ele é o recurso amante, ou ele é o recurso Vasco da Gama, ou Flamengo, né? O Flamengo não fica legal porque só fica no cheirinho, não. Porque ele é sempre o segundo. Lembrem, Maria Mendonça de Diamante não tem lá. Pode ver que a moça aqui está triste na tela. O recurso de revista, ele serve para revisar o acórdão que julgou o RO ou para revisar o acórdão que julgou a agravo de petição. Ou seja, para ser recurso de revista na sua peça, o exercício tem que deixar muito claro que houve um acórdão do TRT, então só cabe recurso de revista contra acórdão do TRT, certo? Deixa eu fixar aqui. Então, ele é contra acórdão do TRT. E esse acórdão do TRT vai ter que ter julgado ou o RO ou vai ter que ter julgado a agravo de petição, certo? Então, é contra acórdão do TRT que julgou o RO ou agravo de petição. Em outras palavras, o processo tem que ter começado perante o juiz. Porque se for processo de competência originária do TRT, por exemplo, um mandado de segurança contra um ato de juiz, eu propus a petição inicial perante o TRT. O recurso vai subir para o TST, e aí vai ser RO, processo de competência originária do TRT, cabe recurso ordinário ao TST, beleza? Então, o processo tem que ter começado perante o juiz proferido a sentença, a parte interposto RO ou agravo de petição, o TRT ter julgado, e aí desse acordo no TRT cabe recurso de revista a uma turma do TST. Prof, eu acho muito improvável, não que não possa cair, mas acho muito improvável essa situação. Por quê? Porque se for um recurso de revista contra um acordo que julga agravo de petição, vocês só poderiam ter matéria de cunho constitucional, ok? Então, recurso de revista na fase de execução só cabe sobre matéria constitucional. É mais provável que seja essa circunstância aqui. O exercício vai trazer para você que o TRT julgou um acordo, preferiu um acordo em sede de RO, e aí você quer reformar esse acordo, beleza? Então, lembrando, até uma linha do tempo que eu já trabalhei com vocês, gente, olha só. Juiz, vamos trabalhar isso aqui, para ficar bem claro. Juiz julga e profere a sentença. Da sentença que julgou uma reclamação trabalhista, por exemplo, cabe RO. O RO é interposto perante o juiz. O juiz analisa os pressupostos recursais, estando presente, remete para o TRT. Se ele negar suprimento, agrava o instrumento. E lembrando que em todas essas circunstâncias tem que intimar outra parte para contrarrazoar. O TRT julga e profere o acórdão. Do acórdão que julgou o RO, cabe recurso de revista. Eu vou interpor meu recurso de revista para quem, gente? Para o presidente do TRT, e ele vai remeter para uma turma do TST. Isso aqui não parece o RO? O RO eu interponho para o juiz, ele remete para o TRT. Então, vocês lembram que nós fazíamos, quando a gente treinou o RO, uma peça de interposição e as razões? É a mesma ideia. Aqui a gente vai ter a peça de interposição e as razões de anexo ao TST. No RO, que nós treinamos, o modelo que nós treinamos, era eu interpunha a peça de interposição perante o juiz e as razões para o TRT. Se for um processo de competência originária do TRT, eu vou interpor o RO perante o presidente do TRT, tal qual o recurso de revista, e remeter as razões ao TST, beleza? Então, é uma peça de interposição e a peça de razões em anexo. E aí, o que nós vamos fazer? Igual o RO. Então, o recurso de revista, você quer um recurso de revista, você identificou que é um recurso de revista. Professor, mas eu não sei fazer. Faz a estrutura de um RO. Faça a estrutura de um RO, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Como eu fiz com vocês em mandado de segurança, como eu fiz com vocês em inquérito, como eu fiz em ação de consignação. Eu vou grifar no código de vocês os artigos que vocês vão ter que lembrar na peça do seu recurso de revista. Basicamente, o que o recurso de revista tem de diferentão? Transcendência e pré-questionamento. Basicamente é isso.
A ideia é similar à do RO, e o que ele vai ter de diferente é transcendência da matéria e pré-questionamento. Prof, o que é pré-questionamento? Implica dizer que a matéria foi pré-questionada, certo? Certo. Uau! E o blow é mais de novo. Então, é isso. Queridos, pré-questionamento implica dizer que o acórdão contra o qual você está recorrendo manifestou sobre aquela matéria. Então, o acórdão contra o qual você está recorrendo escorreu sobre aquela matéria. Isso é o pré-questionamento. A transcendência, você não precisa decorar, está lá no 896A da CLT, parágrafo primeiro, pode ser política, jurídica, econômica ou social. Eu até brincava na primeira fase do PJE no plural, né? Política, jurídica, econômica ou social. Então, você vai ter que indicar uma dessas 4 quesitos. Política, política, tá? A decisão atacada confronta a súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Jurídica, nova interpretação sobre legislação. Por exemplo, vamos supor que é um caso que reconheceu o vínculo empregatício do Uber. Econômica, alto valor da causa. Ramiro, o que é alto valor da causa? Acima de 100 mil, tá? Acima de 100 mil. E isso não está fixado, mas gravem isso para a prova. E social diz respeito ao artigo 7º da Constituição, que é o direito social. Ou o artigo 8º, enfim, tá bom? Mas principalmente o artigo 7º. Então, dito isso, vamos lá. Vamos fazer a nossa estruturação aqui. A gente vem aqui, a gente já sabe que o recurso de revista eu vou interpor perante o presidente do TRT e remeter para a turma do TST. Vamos grifar os dispositivos que nos interessam aqui. Então, por exemplo, cabe recurso de revista, e aí eu quero que vocês grifem, cabe recurso de revista para quem? Para a turma do TST. Então, recurso de revista, vocês vão remeter para onde? Para a turma do TST. Então, cabe recurso de revista para a turma do TST. Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em decide individual pelos TRTs quando? Professor, mas a gente já falou de grau de petição também, aí é um parágrafo para baixo, tá? Que eu acho improvável que está dentro dos parágrafos do 896. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa para outro que houver dado do TRT, no seu pleno em turma, ou sessão de decisões individuais do TST, ou contrariarem súmula, jurisprudência uniforme dessa corte ou súmula vinculante do STF. Ou seja, se houver divergência entre TRTs, se tiver contrariedade à súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa, regulamento empresarial, observância regulatória regular, jurisdição do Tribunal Regional para a decisão recorrida, e interpretação divergente na forma da linha A. Então, novamente, a divergência do TRT, seja em lei federal ou seja em lei estadual, convenção coletiva, instrumento coletivo. E se tiver ofensa à Constituição, certo? Basicamente são essas situações. Mas lembrando, a gente não está falando aqui de questão, a gente está com foco na peça. Então, o primeiro tópico que a gente marcou foi o recurso de revista vai para onde? Para a turma do TST, certo? E aí, ó, das decisões proferidas em grau de RO, eu quero só que vocês registrem que não é tão só no RO, principalmente no RO, mas de agravo de petição também caberia, beleza? Aqui é legal vocês grifarem, até talvez não com tanto marca-texto, mas até um risco, tal qual eu fiz, para vocês saberem que para ter recurso de revista, ele é o segundo recurso de mérito, então tem que ter tido antes um RO ou um agravo de petição, certo? Ó, o recurso de revista dotado apenas de efeito devolutivo será interposto perante o presidente do TRT. Então, a gente já marca aqui, ó, o recurso de revista será interposto perante o presidente do TRT. Então, a gente já sabe que a peça de interposição é ao presidente do TRT e que as razões vão para a turma do TST. Que por decisão fundamentada poderá negá-lo, recebê-lo ou negá-lo. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controversia do recurso de revista. Então, quais são os dois requisitos que o recurso de revista tem de diferentão? Pré-questionamento e transcendência. Então, vocês grifam pré-questionamento e transcendência. Vai lá no 896A, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente as causas de transcendência. Grifo transcendência. Em razão da natureza econômica, política, jurídica ou social. Então, ó, basicamente é isso. Econômico, elevado valor da causa. Política, desrespeito à instância simulada, a jurisprudência do TST ou do súmula vinculante do STF. Social, postulação do reclamante recorrente, direito social constitucionalmente segurado. Jurídica, existência de nova questão em torno de legislação trabalhista. Beleza? Então, basicamente, é transcendência e pré-questionamento. Prof, na peça de interposição tem que pôr transcendência? Não.
A transcendência, no próprio artigo 896A, vocês mantendo a leitura, vocês vão ver que quem faz a análise da transcendência é o próprio TST. Então, na nossa peça de interposição, é somente o relator, tá, que vai fazer essa análise de transcendência, e aí, se ele negar, vai ser analisado pelo colegiado. Então, a nossa peça de interposição é uma peça de RO, e a gente vai abrir um parágrafo a mais de pré-questionamento. Só isso. Tranquilos? Então, vamos lá. Lembra da nossa peça da RO? Como que começava mesmo, que eu esqueci? Isso, eu sei que vocês estão todo mundo falando aí de onde quer que vocês estão assistindo. O endereçamento, a gente começava com o endereçamento. O endereçamento lá era ao juízo, né? No modelo que a gente treinou. Nesse caso, o endereçamento vai ser para quem, gente? Para o presidente do TRT. Então, excelentíssimo, excelentíssimo senhor. Eu vou fazer tudo no masculino, depois coloco entre parênteses feminino, né? E vocês têm um material de apoio para estudar. Isso aqui é só a base da estrutura. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Endereçamento ao presidente do TRT. Tranquilos? O endereçamento aqui vai ser ao presidente do TRT. Beleza? Na sequência, a gente vai vir aqui e a gente vai ter número do processo, né? Processo número tal, igual a RO. E a gente tem a qualificação. Na qualificação, igualzinho a RO, gente. Você vai indicar o recorrente, nesse caso, mais do que nunca, advogado, procuração e anexo. Por que mais do que nunca? Porque só pode subir recurso ao TST se tiver advogado, né? Procuração em anexo. Qual que é o artigo que fundamenta, professor? Pode ser qualquer uma daquelas alíneas do 896. Então, 896A, B ou C, depende da circunstância. Eu vou colocar aqui artigo 896, mas pode ser a linha A, B ou C, tá? Da CLT, recurso de revista. E aí vocês vão indicar o recorrido. Até aqui, mudou só o artigo que dispõe sobre o recurso, né? E aí, lá no nosso RO, nós tínhamos aquela ideia do PT não rouba, lembra? Preparo, tempestividade, remessa, PT não rouba. Então, preparo, tempestividade, notificação e remessa. Aqui é a mesma coisa, gente. Vocês vão abrir um parágrafo. Destaques que se encontram em anexo às guias de custo, depósito recursal devidamente quitado. Então, preparo, que são custas e depósito recursal. Professor, igualzinho RO, igualzinho RO. Destaques que o presente recurso é tempestivo, observado o prazo de 8 dias úteis. Tempestividade. PT, não, notificação. Vai requerer a notificação da outra parte para querendo apresentar contrarrazões ao recurso de revista. Não. E o rouba remessa, e aqui a remessa é para onde? Remessa à turma do TST. Tranquilos? Turma do TST. Beleza. Terminei minha peça de interposição, professor? Não. Aqui a gente tem algo que é novo, que é próprio. Vocês vão indicar o pré-questionamento. Aí, vocês têm duas circunstâncias. Ó. Lembra que vocês marcaram aqui. Vamos lá, até eu vou sugerir. Deve ter no código de vocês. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto de recurso de revista, certo? Então, vocês marcaram isso. Qual que vai ser a minha sugestão? Se não tiver na CLT de vocês, até vou escrever a lápis aqui, vocês vão fazer uma remissão. Tranquilos? Que remissão é essa, professor? Remissão da súmula 297 do TST, certo? Então, você vai aqui no parágrafo 1º do artigo 896. Se não tiver já escrito, faça uma remissão a lápis, súmula 297 do TST. Beleza? Por quê? Porque ela também discorre sobre remissão. Sobre remissão, não, perdão, sobre pré-questionamento. Pré-questionamento. E aí, o que você vai fazer nesse pré-questionamento? É um parágrafo, tem no material que vocês têm acesso, destaca-se que a presente matéria, que o presente recurso de revista, que a presente matéria, objeto do recurso de revista, encontra-se devidamente pré-questionada no seguinte trecho. Aí você vai copiar lá do exercício a decisão. A parte da decisão com a qual você está recorrendo, vírgula, em observância ao disposto na súmula 297 do TST,
ou em observância ao disposto no próprio artigo 896, parágrafo 1º da CLT. Professor, se eu não fizer isso, zerei minha peça? Não, querido, estou aqui, né, subindo a perna. Não, não zerou a peça. E aí você vai acertar depois as teses nas razões. Então, faça a estrutura do RO e só lembre do pré-questionamento, certo? Você vai indicar o trecho do acórdão contra o qual há o pré-questionamento. Primeiro, o que é pré-questionamento? É o trecho do acórdão objeto do seu recurso. Você não está recorrendo de todo o texto. Está recorrendo àquela parte específica do acórdão que falou que não há cerceamento de defesa, porque o juiz indeferiu a oitiva de testemunha, uma vez que o juiz tem liberdade para regular a audiência. Um exemplo, vocês sabem que se ele não ouvir testemunha, cerceamento de defesa. Aí vai constar lá no seu exercício que o juiz indeferiu a oitiva de testemunha e que TRT no acordo. TRT no acordo confirmou a decisão do juiz que não ouviu a testemunha, indicando que a testemunha, que a oitiva da testemunha é uma faculdade do juiz, por exemplo. Você vai copiar esse trecho lá. A matéria encontra-se devidamente pré-questionada no seguinte trecho, se copia, uma vez que ocorre aqui o cerceamento de defesa e, portanto, o acórdão já observou a matéria do recurso de revista, na forma da súmula 297, beleza? É um exemplo, mas vocês têm aí no modelo que eu estou mandando para vocês, para poder visualizar isso muito bem, certinho? Feito o pré-questionamento, fechamento. Termos os quais requer deferimento, ou nesses termos requer deferimento, local, data, advogado, OAB. Reparem, gente, que ele é basicamente o RO. Eu fiz em cima desse do RO e fiz fechamento. A diferença é que a remessa aqui, ela é para a turma do TST, ao invés de ser uma remessa ao TRT, certo? E aí, fechei. O que que a gente fazia lá no outro? A gente colocava egresso Tribunal Regional do Trabalho, certo? Aqui a gente vai colocar o quê? Polenda, dois pontinhos, turma do Tribunal Superior do Trabalho, ou Tribunal Superior do Trabalho, e aí, enfim. Vamos colocar aqui, polenda, três pontinhos, que você não sabe qual turma vai, são 8. Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Não coloca TST não, gente. Escreva. Tribunal Superior do Trabalho. Aí vai lá, recorrente, recorrente, recorrido. Igual vocês fazem no RO, tá? Origem, que é de onde veio, né? TRT 18. Processo número tal. Depois vocês vinham e escreviam das razões, vocês escreviam ali das razões do recurso ordinário. Que vocês vão escrever das razões do recurso de revista. E aí pode, então, das razões do recurso de revista, o que que tem de diferente? Pré-questionamento. Professor, eu já citei o pré-questionamento lá na peça de interposição, certo? Certo. Preciso colocar nas razões? Eu colocaria. Eu não sei como a FGV vai corrigir isso, então eu renovaria o pré-questionamento aqui nas razões. Como que eu faria? A mesma coisa que você fez no anterior. Eu faria isso por desencargo de consciência. E transcendência. Aí você vai indicar o que que há de transcendência na matéria, se ela é política, jurídica, econômica ou social. Feito isso, abrir um parágrafo de transcendência, lembrando que aqui o fundamento de vocês vai ser o artigo 896, parágrafo 1º, e a linha específica, certo? Político, jurídico, econômico ou social. É qualquer um da CLT. Feito isso, gente, ele vai seguir a estrutura do RO. Então, ele vem aqui, pode ter uma preliminar que não foi observada, por exemplo, uma preliminar de cerceamento de defesa que não foi observada e o TRT a manteve, não a observou também, né? Pode ter uma prejudicial, uma prescrição que o TRT também não observou. Vai ter alguma tese de mérito, provavelmente, por exemplo, a decisão do TRT condenou a pagar horas extras, ainda que o trabalhador fizesse apenas 7 horas, enfim. E vai ter os requerimentos. É a mesma coisa, conhecimento e provimento. Lá era para fins de reformar a sentença, que é para fins de reformar o acórdão, tá? Vamos ter os requerimentos e o fechamento. Vou colocar aqui geralmente centralizado. Tranquilos? Detalhe, o recurso de revista ele não vai refazer análise de prova. Então, ele não refaz análise de prova. Se tiver que analisar as provas novamente, ele não faz, é só matéria de direito. Então, a questão vai te deixar muito claro que houve um desrespeito a um artigo de lei, tá?
Como, por exemplo, o TRT manteve a condenação a pagar adicional de insalubridade e periculosidade. Opa, não pode. Você não vai reanalisar se a pessoa estava sujeita a ambos os ambientes. Você não vai analisar isso. Você vai analisar, bom, não pode, é só um dos dois. Então, é só questão de direito, certinho? Isso aqui, o que vocês vão reparar, gente? É basicamente a estrutura do RO, tá? É basicamente a estrutura do RO. Então, se quer um recurso de revista, façam a estrutura do RO com cuidado de transcendência para questionamento e alguns outros pequenos cuidados, como, por exemplo, o endereçamento ao presidente do TRT, ao invés de ser o juiz. Vai alterar o artigo 896, a linha A, B ou C, dependendo da circunstância específica. A remessa é uma turma do TST. E você tem um pré-questionamento. Isso que é diferente. Aqui, ele está numa turma do TST. Em vez de ser razões do recurso ordinário, é razões do recurso de revista. E você tem pré-questionamento e transcendência. Certinho? É isso, mas a estrutura do RO. Prof, entendi. Dá para olhar isso. Você acha que é provável cair? Não, o relatório de vocês indica que não, né? Vocês têm desde a primeira semana o relatório de tudo que caiu. Isso é conversado com vocês. Então, podem ficar tranquilo que é muito provável que não caia, mas eu quero que vocês estejam preparados, certo? Prof, se cair embargos no TST. Embargos no TST, vocês vão seguir a estrutura do recurso de revista. E aí pode ser o artigo 894, inciso 1 ou 894, inciso 2. Pode ser o caso, por exemplo, vamos lá. Ó. Vamos voltar aqui lá na nossa tela. Nossa segunda tela. Aqui. Do acórdão da turma do TST, que julgar o recurso de revista, então do acórdão da turma do TST, nesse exemplo, cabe embargos do TST. Nós temos duas modalidades de embargos. Embargos de divergência e embargos infringentes. Prof, o que são os embargos de divergência? Quando houver divergência entre turmas ou entre estas e as sessões de dissídios, certo? Então, o exercício vai te deixar muito claro. Estrutura. Você vai propô-la perante o presidente da turma do TST. Reparem que a ação é perante o presidente da turma do TST e pedir a remessa para a sessão de dissídio individual, ok? Se, porventura, for embargos infringentes, é um processo que tem competência originária do TST, dissídio coletivo de competência originária do TST. E aí você vai propor perante a própria sessão de dissídio coletivo, certo? Basicamente, são essas duas circunstâncias. Muitíssimo mais improvável. Mas, para ficar bem claro, vai lá no artigo 894, queridos. Ó, no Tribunal Superior do Trabalho, cabe embargos no prazo de 8 dias. Da decisão não unânime de julgamento. E aí eu sugeriria que colocasse em marca-texto de cores diferentes, para destacar que são dois diferentes. E conciliar, então, da decisão, grafem aqui, não unânime de julgamento, inciso 1. Que conciliar ou homologar a conciliação de dissídios coletivos de competência territorial dos TRTs ou estender ou rever sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, que exceda a competência territorial do TRT, quer dizer que é de competência originária iniciando o TST. E a 2, das decisões das turmas que divergirem entre si ou das sessões individuais. Aqui, gente, a estrutura é basicamente a do recurso de revista, mantém o pré-questionamento e tira a transcendência, tá? Na estrutura da sua peça. Mas acho já mais improvável ainda. Tranquilo? Então, se cair embargo no TST, provavelmente vai ser inciso 2. Pode ser com o inciso 1 também, tá? Estou dizendo que eu acho que é mais difícil com o inciso 2. Sendo o inciso 2, você endereça ele para o presidente da turma, e o presidente da turma remete à sessão de dissídio individual. Sendo a do inciso 1, aí nesse caso vai ser o embargo do TST diretamente para a sessão de dissídio coletivo, ok? Pessoal, é isso. A gente encerra aqui esse pequena passada por uma estrutura de recurso de revista. Vou mandar um videozinho para vocês também, passando pela estrutura de agravo, certo? Um parênteses. Embargo de declaração, gente, ele segue a mesma regra do CPC. Então, você vai utilizar, embora você vai fundamentar no 897A da CLT, no caso de embargo de declaração, não tem peça de interposição e razões de anexo. É direto para o juízo prolator daquela decisão omissa, contraditória, obscura ou manifesta equívoco para análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Certinho? Queridos, um beijo, até a próxima.